Pessoal, só porque eu acho que o finalzinho da aula foi cortado, da última parte, tá? Testando esse ponto 1 aqui, o que vai acontecer? Quando eu substituo na fórmula determinante, a conta vai dar 128, que é positivo, significa que ele é máximo ou mínimo, tá? Ele é um extremo. E se eu substituir aqui na fórmula da derivada segunda xx, que é 12x², como x é 1, vai dar 12, que é positivo. Então, ele é considerado um valor de mínimo, certo? Então, aquele exercício da última parte, ele tem dois pontos críticos, um é célula, o outro é ponto de mínimo. Agora, vamos tentar fazer aqui mais alguns exercícios, tá? Então, seguindo aí o nosso roteiro, a primeira coisa é descobrir todos os pontos críticos, tá certo? Como que eu acho os pontos críticos? Derivando parcialmente igualando a zero, tá? Então vou calcular derivada com relação a x, vai dar zero, vai dar menos 2x, vai dar zero. Derivada com relação a y vai ser igual a zero, zero, menos 2y. Esse exercício vai ser muito mais simples, a equação ela vai ser muito mais rápida. Significa o seguinte: se menos 2x é igual a zero, é porque x vale zero, né? Porque é só passar o menos 2 para lá dividindo, vai dar que x é igual a zero, e vai dar que y também é igual a zero. Então, nesse caso, só existe um ponto crítico, que é o ponto 0, 0, tá? Ele é o único ponto crítico desse exercício. A segunda fase é encontrar o determinante da matriz hessiana, tá? Porque eu preciso dele para fazer o teste da segunda derivada. Como é que eu calculo? Primeiro eu vou montar a hessiana. A hessiana são as derivadas parciais. Eu vou derivar aqui com relação a x, vai dar menos 2. Com relação a y, vai dar zero, porque não tem y. Aqui com relação a x, vai dar zero, porque não tem. E aqui vai dar menos 2. Então, repara que nesse caso, o determinante da matriz hessiana vai ser menos 2 vezes menos 2, que é igual a 4, menos 0 vezes 0, que é 0. Então, o determinante é 4, tá certo? Isso se eu fizer produto cruzado aqui. E eu também tenho que a f de xx vale menos 2. Então essas são as duas informações que eu tenho. Repara que o resultado é fixo, não depende de x e y. E agora eu vou fazer o meu teste. Tá certo? O que o meu teste diz? Eu vou pegar o ponto 0, 0 e eu vou aplicar o cálculo. Só que o determinante, o que acontece? Esse determinante deu 4. 4 não depende de xy, então ele é sempre positivo. E a minha derivada segunda deu menos 2. Menos 2 significa que é menor que zero, tá certo? Logo, o que vai acontecer? Eu posso dizer que esse ponto ele é um ponto de máximo. Tá? Porque pelo teste da derivada, da segunda derivada, ele ficou meio perdido aqui. Pelo teste da segunda derivada, o que eu posso afirmar? Que se o determinante é positivo, ele é extremo. E se a primeira derivada xx é negativo, ele é máximo. Se é positivo, é mínimo, tá certo? Então esse cara, ele é um ponto de máximo, tá? Até para poder facilitar um pouquinho, eu peguei na internet o que seria o gráfico dessa função, tá certo? Desse exemplo, segundo exemplo que a gente está estudando. Então, repara o seguinte: 2 menos x² menos y² tem esse gráfico em forma de lona, né? De telhado, assim, de paraquedas, certo? E o que vai acontecer? A única maneira de zerar isso aqui é quando eu tenho o ponto 0, 0, tá? E logo ele é o maior ponto de todos. A maior valor que a função atinge é a altura 2 aqui. Então, por isso que ele é considerado um ponto de máximo.
E como só tem ele é máximo absoluto. Ele é o maior de todos, do gráfico inteiro, certo? Beleza, né? Bom, espero que tenha ficado claro aí para vocês. Então, vamos tentar aqui mais um exercício também bem simples, tá? F de x igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Primeiro passo é determinar todos os pontos críticos, ok? Como é que eu acho ponto crítico? Eu vou derivar e vou igualar a zero. Derivada parcial de x é 2x, derivada parcial de y é 2y. Como eu vou igualar isso aqui a zero, o que eu vou ter? Eu vou ter que x é zero e y é zero de novo. Tá? Então, o meu ponto crítico, ele vai dar o ponto 0, 0. Mais uma vez. Também essa aqui, ela é muito simples. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou calcular agora o determinante da matriz hessiana. Quem vai ser a matriz hessiana para mim? Vamos lá. Derivando aqui vai dar 2, com relação a x, com relação a y vai dar 0, aqui com relação a x vai dar 0, com relação a y vai dar 2, tá? Então, o que eu tenho daqui? Primeiro, o determinante da matriz hessiana vai ser 2 vezes 2, 4, menos 0 vezes 0, que é 0. Então, o meu determinante é igual a 4. A derivada segunda, ela vale 2. Ela está aqui. É sempre esse cara que eu tenho que usar, que é a f de xx. É igual a 2. Pegando essas informações, eu vou fazer o meu teste. Eu vou aplicar no teste da segunda derivada. Tá? Como é que eu faço esse teste? Eu vou pegar o ponto crítico que eu tenho, que é o ponto 0, 0, e eu vou aplicar essas informações. Porém, o que vai acontecer? Como o determinante é igual a 4, 4 é maior que 0, ele é um ponto extremo. Como a derivada de xx é igual a 2 e 2 é positivo, eu acabei de encontrar um valor de mínimo. Tá certo? Só para ficar bem claro para vocês, eu também, né, peguei o gráfico dessa função, tá, na internet. Esse exemplo que está aqui não considera, tá? Ele é só ilustrativo, que eu imprimi, né, de um slide. Considere a função x ao quadrado e y ao quadrado, tá? Ela forma, tá, uma cuia, tá, uma bacia. Então, ele atinge o menor valor possível aqui, ó, no ponto 0, 0. Exatamente o encontro, né, dos eixos x e y. Então, ele atinge um mínimo absoluto. Ele tem o menor valor de todos, ok? Beleza. Agora é o seguinte, tá? Um outro caso simples, mas que também pode ficar um pouquinho complicado. Tá? F de x igual a xy. Tá? Primeiro passo é encontrar todos os pontos críticos. Certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a derivada com relação a x e a derivada com relação a y. Derivou com relação a x, deu 1 aqui, vai dar y. Derivou com relação a y, vai dar x. Tá? Se eu igualar isso aqui a zero, moleza. Então, significa o quê? Significa que x é igual a zero e y é igual a zero. Então, eu encontrei o ponto crítico, tá? Também é o ponto 0, 0. Ok? O que vai acontecer? Eu vou pegar agora e vou calcular o determinante. Certo? O determinante, a matriz hessiana, vai ser igual a... Se eu derivar esse cara com relação a x, vai dar 0. Se eu derivar com relação a y, vai dar 1. Aqui, se eu derivar com relação a x, vai dar 1. E se eu derivar com relação a y, vai dar 0. Tá? Isso implica para mim que o determinante vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0 vezes 0 é 0, menos
1 vezes 1 é 1. Então, esse determinante vai dar menos 1, certo? Na hora de fazer o teste agora, o que vai acontecer? Testando, eu vou ter para o ponto 0, 0, vale para mim o seguinte. Vale, em primeiro lugar, que o determinante é igual a menos 1 e menos 1 é negativo. Quando o determinante dá negativo, não importa a derivada de x, eu já posso afirmar que esse é um ponto de Cella, tá? Então, isso não vai dar um gráfico, não vai dar um ponto nem de máximo, nem de mínimo, certo? Tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei o gráfico para vocês darem uma olhada. Então, tá? Considere a função xy. O gráfico é chamado de paraboloide hiperbólico. Tá? Ele não tem um ponto de máximo e ponto de mínimo. Tá? Se você ligar aqui o ponto 0, 0 daqui para cá, você vai perceber que ele vai chegar mais ou menos aqui no meio do caminho. Esse ponto, ele é um ponto de Cella, tá? Por quê? Porque se eu olhar nessa direção, o gráfico ele está subindo, tá? Se eu olhar nessa direção agora, se eu olhar nessa direção, eu vou perceber que o gráfico ele está descendo. Para cá ele desce, para lá ele desce também. Agora, se eu olhar para cá ele sobe, para cá ele sobe também. Então ele está na interseção entre uma descida e uma subida, né? Na verdade. Então ele não é nem o maior de todos, que tem gente do lado que é maior que ele, tá? Nem o menor de todos, porque tem gente do outro lado que também é menor que ele. Então ele é considerado um ponto de Cella. Ele não é nem máximo, nem mínimo. E exatamente aqui, na direção do 0, 0, que vai acontecer lá em cima, tá?